Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui de Marta Maria. Hoje nós vamos dar continuidade à Doutrina e Convênios, como nós estamos vendo esse ano, né? Mas a gente vai dar continuidade a um pouquinho de história de Joseph Smith, o que aconteceu logo após ele ter tido, recapitulando, aquelas visitas do Anjo Moroni. Nós estamos aqui então com a Ricieli Mordecai, nossa grande amiga, já veio aqui no nosso podcast ano passado e fez super sucesso. Somos gratas. E ano retrasado. E é mesmo, né? Verdade. Boa. Terceira vez. Estamos apoiando no projeto. Estou apoiando. Todo ano ela marca a presença aqui, nós somos gratas. Obrigada, Ri. De nada. Seja bem-vinda. Quer se apresentar para quem... Temos pessoas Não novas preciso no canal? apresentar, mas vou falar, vou confessar aqui na frente de todo mundo do Brasil, de todo mundo que assiste o Marta Maria, que eu venho por motivos muito egoístas. Eu falei isso com a Laís ontem. E eu vou falar quais são os meus motivos egoístas de vir. Porque quando eu assisto o que eu falei, eu falo assim, caramba, o que está de errado comigo hoje? Eu tenho que ouvir, né? E me fez pensar naquilo que é um tema que se repete nas escrituras. Lembrai-vos, lembrai-vos. Então, quantas das vezes a gente anota um sentimento que a gente teve no momento e a gente usa isso depois na nossa vida para inspirar a gente, né? Não, óbvio, não sou a melhor pessoa que contribuinte aqui do Marta Maria, mas quando eu pude ouvir o que eu falei, e foi de tanta coincidência que eu pude ouvir nos momentos que eu precisava daquilo, e eu falei, eu já senti assim sobre esse assunto. Por que eu não estou sentindo agora? Né? Então, esse é o meu motivo egoísta de estar aqui na Marta Maria, está confessado. É um motivo bom. Está confessado, está confessado. Que bom, obrigada. Estamos sentindo falta aqui da Ana, que não pôde estar por um compromisso de trabalho. Beijo, Ana. Mas então vamos entrar no assunto dessa semana, que a gente vai falar da Doutrina e Convênios de 3 a 5. A gente vai entender o começo aí da Igreja de Jesus Cristo, da obra maravilhosa, e o tema é Minha Obra Avançará. Né? Então, nós vamos ver realmente Joseph Smith nessa fase, lembrando que ele já havia casado, né, com Amy Smith. Vou dar uma recapitulada, acho que a gente não tocou muito nesse assunto, mas ele casou, né, e... Ele foi trabalhar com Isaac Hale, que era o pai dela. Perfeito. Né? Ele foi precisar... Naquela época, os fazendeiros contratavam homens para ajudar, e o Joseph foi lá para ajudar a família. Viu aquela bela mulher, né, se apaixonaram e começaram a namorar. Não muito com o apoio do pai, né? Eles saíram para casar, não porque casaram Joseph na cidade. era um homem visionário, né? Porque era visionário, Isso. e ele começou a ser bem perseguido. Então eles voltaram para Pensilvânia, né? Depois que ele estava lá. Foi isso? Eles casaram apenas na frente de um juiz, né? Não foi um casamento grandioso. Sim. E ele foi morar com os pais dele primeiro, né? Exatamente. E a gente vai ver que ele vai realmente ir para frente com essa obra grande e maravilhosa, que ele nem tinha noção de como realmente ela era em sua totalidade, como ela ia ser. Que difícil Que que ia difícil. ser, né, também. Exatamente. Quantas coisas que ele passou que ele nem imaginava. É que ele nem imaginava. E a gente sabe que, como ele falou, ele realmente era chamado como visionário, porque por causa da visão que ele tinha. Não né? só pela visão, mas por ter Mas- falado sobre a visão. Sobre a visão, Todo mundo sabia? todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Ele não tinha os meios para ajudar, não tinha os meios para realmente fazer o livro de Mormon vir, né, para propagar, para imprimir. E como a Ri tinha comentado, ela vai fazer os comentários que a gente já tinha feito um pouquinho antes sobre a questão de Joseph, um pouquinho da personalidade dele, um pouquinho da questão dos amigos, né? Ele estava muito sozinho ali, né? E ele precisava de um amigo talvez muito bom. Era difícil encontrar. A gente vai falar sobre Martin Harris. Quem foi Martin Harris? Como ele ajudou na obra, né? Como ele realmente apoiou e sanou as dívidas que tinham. Enfim, ele foi realmente um investidor. Lembrando que Martin Harris tinha o dobro da idade de Joseph. Joseph tinha lá os seus 22, né? Martin Harris tinha 25, né? 25. Martin Harris tinha quase o dobro, então, 44 anos, né? Então, enfim, conta um pouquinho do que você estava falando, dos seus pensamentos, que foi bem legal pra gente introduzir aí. Eu acho que tem várias coisinhas que a gente pode pegar e usar para poder definir, né? Primeiro de tudo, Emma Smith passando pelo que ela passou, no contexto de que ela queria uma vida normal e a vida de Joseph nunca ia ser normal. Mas qual era o entendimento realmente de quão normal a vida dele não ia ser?
né? Porque comida ainda tem que ser colocada na mesa como na nossa vida de hoje em dia, né? Quantos de nós somos chamados, o marido da Laís sendo bispo, o marido da Carol né, que já foi bispo, e você ainda tem que pagar conta, você ainda tem que trabalhar, você tem que ainda fazer isso tudo, e você está querendo estar em sintonia com o Espírito para fazer o seu trabalho. Então, entender isso. Entender que na parte de personalidade, como a gente lê na história da igreja, já vem uma coisa muito interessante também. Joseph foi perseguido, sim, por causa da obra, mas com todo o respeito a ele, porque eu sou muito grata de que ele que teve que fazer o trabalho, não eu nem meu marido, ele decidiu comentar, ele decidiu falar, né? E é uma coisa muito característica da personalidade dele, de querer se sentir incluído e com isso compartilhar. Talvez não fosse necessário passar por todas as tribulações, mas pelaquela necessidade da personalidade dele de falar. Segundo ponto com relação a isso também, que foi a situação do que a gente vai discutir agora, que era Martin Harris, que era um investidor, querer poder mostrar para a esposa as páginas, já mostra aí quem é essa esposa, né? Devia estar perturbando ele dentro de casa. Os vizinhos dele, né? Então, para lembrar que o Martin Harris fez tudo isso e ajudou um pouco ele na tradução. Isso. Né? E ele estava investido numa obra, num trabalho, Martin Harris, né? Gastando dinheiro, Exatamente. gastando tempo. Tempo, investido de tempo, de dinheiro. Então, os vizinhos, a esposa, você quer ver um pouco do que está sendo feito, né? Que é uma prova. Para dar credibilidade. Exatamente. Como você gasta tanto tempo nisso? Como você gasta que tanto você tá dinheiro fazendo? Não tá aqui em casa, Tem um não tá marido pra trabalhando. lá? Exatamente. Como assim, né? Então, com certeza deviam Contexto, surgir. né? Porque às vezes a gente lê as escrituras e não pensa nesses detalhezinhos. Mas aí tem outro lado, né? Que Joseph vai e pergunta ao Senhor e a resposta é não. Ele pergunta se ele poderia mostrar as placas para Martin Harris, né? O seu amigo. Porque Deus, ele foi bem claro. Só você pode ver as placas e qualquer pessoa que te ajudar na tradução não poderá ver. Inclusive a Emma, se não me engano, foi a primeira que ajudou. Mas ele precisava de alguém mais, porque a Emma estava grávida, né, assim, né, ainda tinha que cuidar da casa, enfim, ele precisava de alguém que ajudasse. Então ele usava uma cortina, né, e dessa forma ele falava e a pessoa que estava ali do outro lado da cortina fazia o máximo para escrever, para repetir as palavras de volta. E Joseph, mas o interessante disso tudo é que ele falava, e aí a pessoa escrevia, lia de volta, e ele, não, peraí, tá errado, e aí corrigia. Então, né, é um processo muito interessante de acompanhar realmente. Em 3 meses, né? Se eu não estou errada, foram tudo feito em 3 meses. Em 3 meses. Para as pessoas que acham que isso foi da ideia própria dele, gente, você não tem noção do que é escrever um livro, né? Ainda mais o livro de Mórmon. Mas exatamente, isso daí tudo. O que você estava falando, que você queria acrescentar nisso? Que você estava falando de mostrar as placas, e aí depois ele pediu se podia mostrar para Martin Harris. Exato. O Senhor falou não, né? Depois, então, foi a ideia de só mostrar para ele, só dar as páginas que foram traduzidas. Exato. O Senhor falou não. Então, se a gente parar por um momentinho só nessa parte, gente, quando o Senhor manda a gente fazer uma coisa, ou quando a gente pede uma coisa e o Senhor fala não, quantas vezes a gente acha que precisa fazer a auditoria da resposta? Para mim são muitas, eu confesso. Eu tenho, né, aquela famosa piada brasileira, é igual a bully, de pouca fé, né? Mas a ideia é que, assim, Joseph, ele tinha o poder da tradução, ele tinha passado pela primeira visão, ele tinha sido visitado por Moroni. A comunicação dele com os céus era uma que, a meu ver, pode indicar que uma palavra só do Senhor já é a resposta, que não precisa fazer auditoria de será que entendi isso certo? Porque eu não sei com relação a vocês, mas para mim, muitas das vezes eu falo assim, mas será que eu ouvi isso certo? Muitas vezes a gente fica confuso, Né? A gente fica confuso. A gente fica confuso. Mas foram 3 vezes. E aí na terceira o Senhor então falou, vai e faça. E aí começa a história da discussão desse tópico da semana, né? E eu queria saber o que vocês acham disso, de perguntar 3 vezes para o Senhor a mesma coisa e aí na terceira vez achar... O que vocês acham? O que vocês pensam disso daí? Quando o Senhor fala para ele que ele temeu mais os homens do que o próprio Senhor, eu acho que eu me identifiquei muito com Joseph, porque às vezes a gente não tem a visão além, né? A gente fica naquela visão do aqui e agora.
Então, eu acho que ele se sentiu, né, pressionado e, eu acho que ele deve ter colocado, ele pensou que Martin Harris exatamente estava investindo muito tempo, dinheiro, seus talentos, né? E realmente, depois a gente vai saber que Martin Harris perdeu tudo, né? Ele era um homem de 40 e poucos anos, nas suas quase 40. Então, assim, é uma vida para você montar o conforto da tua família. Enfim, e somos muito gratas, né? Até aproveitar para deixar aqui claro que a gente vai entender um pouco da história também de Martin Harris, né? Mas que eu sou muito grata por Martin Harris. Mas eu só penso que eu entendo que ele perguntou 3 vezes e tudo. Eu me compadeço um pouco, porque eu acho que eu me identifico um pouco com Joseph nesse momento, né? Mas, né? Mas realmente a palavra do Senhor é a mais importante, né? É um grande aprendizado aqui para nós, porque o que o Senhor falar é o que mais importa. Porque o Senhor ia remediar, o Senhor ia atrás. Ele não precisava ter esse medo, porque o medo não vem do Senhor. Você acha, o Senhor é um Deus de milagres? Como que ele não ia fazer com que ia dar tudo certo? Se não fosse Martin, ia vir outra pessoa. Entende? Eu quero dizer a visão que ele pensa ali. Mas Tipo, engraçado como o Senhor, ele testa a nossa fé, né? Parece que deixa assim, é igual o discurso do Utdorf, né? Que é a última porta, o último andar, né? Que às vezes na nossa vida é assim, a gente precisa esperar chegar lá no último, sim, para a gente entender, né? E para aceitar. E a gente é provado em muitas coisas, né? Às vezes provações duram anos e você fala, Senhor, por quê, né? Por que que tá tão difícil? E o Senhor, ele espera, né? E eu gosto muito, eu não sei vocês, mas eu sempre lembro daquela história do Mar Vermelho, né? Porque para mim, assim, não tem história, assim, que até o último minuto que eles colocam o pé na água e o mar se abre. E às vezes é assim na nossa vida, né? Às vezes a gente tem que esperar, assim, pelo último minuto. E às vezes, né? É a fé necessária para acontecer naquele último minuto. Né? Isso, e eu também me identifico com Joseph, né? Eu acho que eu falo, ai, por que que ela não pode ver, coitada, né? Deixa ela ver. Com certeza a Carol teria falado isso, eu não tenho dúvida. Eu não estava nem pensando em comentar isso, mas aconteceu uma coisa 2 dias atrás que é muito referente a isso que a gente está conversando agora. Com as eleições americanas e tudo que aconteceu aqui no país, obviamente vocês estão vendo um episódio que foi gravado meses antes, mas 2 dias antes disso tudo tinha muita ansiedade em conversas do que vai acontecer e tudo mais. E a gente começou a fazer a nossa oração familiar, como a gente faz toda noite, depois de estudar o Vem e Segue. E foi muito interessante porque durante aquela oração foi um dos raros momentos que eu pude ter o tipo de oração que me lembrou muito da gente que passou pelo templo, que a gente fala do círculo de oração, né? Onde a gente repete palavras que são ditas. E eu senti exatamente que eu estava repetindo palavras que estavam vindo na minha mente. E uma das coisas que o Senhor me lembrou naquele momento foi a seguinte: independente de quem ganhar a eleição, lembre-se que nos últimos 4 anos eu te abençoei mais do que em qualquer outro momento da sua vida. Eu estou no controle, ninguém mais. E para mim, eu sempre penso em qual é a lição que eu tenho que aprender agora para eu me tornar. Porque tanto para Joseph nessa situação, que foram semanas de chorar, sabe, de sentir falta do espírito, de se sentir um lixo. Quem leu a história da igreja consegue ver como ele se sentia com relação àquilo tudo. O Senhor não falou assim, não, meu filho, tá tudo bem porque eu tenho um plano alternativo, vai dar tudo certo. Não, o Senhor deixou ele se sentir daquele jeito, para que a lição fosse aplicada. E é nisso que eu falo que para Deus é mais importante quem a gente se torna do que o que a gente recebe ou ganha. E se não fosse pelas tribulações que eu passei, em revelação pessoal que todos nós precisamos buscar, o Senhor me revelou que se não fosse por tudo que eu passei, eu não teria me tornado a pessoa que eu me tornei agora. E que se alguém acha que eu sou uma pessoa ruim, teria sido 1000 vezes pior. E isso me deu um senso de humildade muito grande, de ser grata por ter passado pelo sofrimento. Porque o sofrimento desenvolve caráter. E é isso que desenvolveu para Joseph. Porque o que a gente não lê é o que teria acontecido se o Senhor falasse assim, ah, não, tudo bem, é assim mesmo. Quais são outros erros piores que poderiam ter comprometido outras grandes coisas na vida de Joseph? Como aconteceu com o rei Davi, que em um momento era altamente favorecido pelo Senhor, e todos nós sabemos como terminou a história. Então, ao passarmos por provações, eu testifico de que se a gente realmente buscar entender
o porquê daquilo, a gente vai ver que não existiria outro caminho para a gente se tornar quem a gente se tornou se não tivesse sido pelaquela situação. Obrigada, Rê. Isso é muito importante, né? A gente refletir e se receber o testemunho, né? Eu ia comentar que, então, realmente Joseph permitiu com que ele levasse as 116 páginas para ele levar lá de volta na cidade dele, enfim, mostrar para a esposa dele, enfim, ele falou que em algumas semanas ele ia voltar. E nesse meio tempo Emma perdeu um bebê e ela ficou em luto e Joseph ficou com ela, né? E Emma falou para ele, né? Joseph, acho que já tô bem, enfim, vai atrás de Martin Harris, porque ele não voltou. E Joseph foi atrás dele e ele encontrou Martin Harris e Martin Harris falou, eu tô perdido, eu vou pro inferno, eu perdi essas 116 páginas. E Joseph... Que era tudo que eles tinham feito até aquele momento. E imagina o caminho, né? Joseph pensou, vou voltar para casa, vou falar para minha esposa, vou falar para os meus pais que tudo que a gente fez, enfim, esse sofrimento que a Rê falou que ele passou, e a gente vai ver no 3, né? Eu queria ler alguns versículos. O primeiro diz, as obras e os desígnios e os propósitos de Deus não podem ser frustrados, nem podem se dissipar. Eu achei tão lindo que começou com isso, que a gente vai ver o sofrimento aqui dele e tudo, mas é isso, as obras do Senhor nunca vão se frustrar, né? Os desígnios do Senhor, os propósitos nunca vão se frustrar. Se A, B ou C estão ali ou não, vai acontecer. As palavras do Senhor vão ser cumpridas. E o 2 fala exatamente isso, né? Que fala, porque Deus não anda por veredas tortuosas, nem se volta para a direita ou para a esquerda, nem se desvia daquilo que disse, portanto suas veredas são retas e seu caminho é um círculo eterno. E a gente até estava falando, né, que Deus ele age de algumas maneiras, né, que a gente, as menos esperadas, né, às vezes a pessoa que você pensa que não tem nenhuma afinidade é aquela que mais vai tocar o teu coração, às vezes são as coisas assim que a gente nem imagina, né, e como Deus ele faz as coisas certinho. E eu fiquei pensando, Rino, que você falou, né, que o Senhor ele está nos moldando, né, e eu vi uma analogia essa semana que nós somos ferramentas do Senhor aqui na Terra, né? E o Senhor, ele precisa, né? Se nós somos esses instrumentos, seja uma faca, ele precisa ir lá nos amolar, né? Ou se a gente é um alicate, enfim. O Senhor precisa que as ferramentas estejam pontudas, estejam na melhor forma para fazer o melhor trabalho. E é por isso que ele nos molda assim. E às vezes vai ter sofrimento, né? Vai ter a dor para ele nos testar, porque a gente precisa estar forte. Né, porque para consolar o nosso irmão, né, para estender um braço, para propagar o evangelho, né, para estender aquela voz, né, que vai falar não ao que é errado, né, que a gente não vai tolerar certas coisas, que a gente vai amar a pessoa e não o pecado. Então é importante a gente se lembrar disso. E Joseph ele estava sendo amolado, né, ele estava sendo afiado, Martin Harris também. E eu fiquei pensando que eu também não queria ser a Lucy Harris chata, né? Às vezes como a gente tem os maridos que são líderes, e às vezes eles estão muito tempo na capela, e dizem, pô, mas que horas que você está chegando, né? Se a gente é esse tipo de... Às vezes a gente precisa apoiar os nossos maridos nesse trabalho, né, nos chamados que eles têm, e independente, né? E às vezes é algo muito mútuo, né, Carol? Eu acho que assim, tem um equilíbrio para todas as coisas. Exato. Eu imagino que tem situações que às vezes podem ser evitadas se o casal está na mesma ideia, né, no mesmo propósito. Então, às vezes pode ter questões que o marido pode dar um pouquinho mais de prioridade para a família e ao mesmo tempo servir muito bem como um bispo, como, né, em qualquer chamada. Tudo tem que ter um equilíbrio, Tudo na verdade, tem que ter um equilíbrio, né? Eu lembro exatamente. que quando eu também estava servindo como um chamado que mais, né, exige mais, meu marido super me apoiou e tal, né? E às vezes eu senti, não, tem que dar mais atenção para a família, o Espírito vai corrigindo. E às vezes a gente precisa também ser essa força também para os nossos maridos, né? Às vezes a gente vai dar uma correção e às vezes um apoio. E Martin também, desculpa, não, mas é interessante que Martin, ele assim, não só a esposa, todo mundo perguntando tudo, ele queria, ele pediu.
Foi decisão dele falar, não, eu não posso, Deus falou isso. Perfeito. Então, ele virou e falou assim, porque eu preciso convencer meus amigos de que essa obra é verdadeira. Então, ele até fala, não lembro onde, mas fala que ele queria levar para poder convencer os amigos de que era verdade. Então, era um né? pensamento carnal, Certo. porque ele não iria conseguir convencer só. E o que significava para ele tentar convencer, né? Porque, assim, como a gente já falou, validação social, algo novo que eles estavam fazendo. Mas a pergunta aqui do Vem Segue-me, que realmente eu fico pensando, são duas, né? Consequências de temer os homens ao invés de confiar no Senhor, né? Porque a gente pensa assim, não, mas não tem outro jeito para isso acontecer, né? Se o Senhor falou que vai ser feito, vai ser feito. E eu estou muito grata de que eu estou falando isso, meninas, porque eu vou ouvir isso logo no mês que eu precisar ouvir e vai me convencer de novo. E a outra coisa também de quais... de como que a gente é abençoado por isso, né? Porque não foram em todos os momentos na minha vida que eu pude ouvir a voz do Senhor tão clara me falando assim, se não tivesse sido desse jeito, a sua vida teria sido destruída. Eu sou grata pelaquilo, mas mesmo com aquilo eu anoto e eu lembro dessas palavras, o lembrai-vos, porque eu falo assim, quem que o Senhor quer que eu me torne? A vida de Joseph, o propósito, o que a gente esquece muitas das vezes, é que nós somos seres espirituais numa vida terrena. Que isso daqui é uma escola, o tempo para se preparar para conhecer Deus. O propósito da escola não é a classe. O propósito da escola é quem a gente se torna depois que a gente termina a escola. E pensar nisso pode ser o diferencial entre querer confiar de que o Senhor vai dar um jeito, de que Ele já preparou o caminho, né? E de que a gente vai ser abençoado por ser fiel. E é isso que para mim é uma das maiores lições nesse capítulo, antes da lição da correção, né? Porque teve uma correção e a gente acho que aprende muito sobre como ser pai e mãe pelo jeito que o Senhor corrigiu o Joseph. E no 9 ele diz assim, eis que tu é Joseph e foste escolhido para fazer a obra do Senhor, mas por causa de transgressão, se não ficares atento, cairás. Lembra-te, porém, de que Deus é misericordioso. Portanto, arrependa-te do que fizeste contrário ao mandamento que te dei, e és ainda escolhido, e és chamado à obra outra vez. A não ser que faças isso, serás abandonado e tornar-te-ás como outros homens, e não mais terás o dom. Então, o Senhor está dizendo aqui para ele, né? Arrependa-te, porque você vai realizar a obra se você quiser. Se for da tua vontade, se você se arrepender, você ainda tem muita coisa para realizar. Eu preciso contar com você, né? Exato. Você precisa confiar em mim. Porque no momento certo eu vou te desvendar, eu vou te deixar falar, né? As coisas vão. Mas às vezes precisa ser linha sobre linha, preceito sobre preceito, né? E é difícil mesmo pra gente. Eu imagino que também Joseph tinha esse senso de querer propagar o evangelho, de querer, sabe? Tipo, a minha missão também é que as pessoas saibam que o evangelho verdadeiro está vindo, né? Que eu estou preparando uma escritura para eles, que eu estou sendo um meio de preparar, né? Que eu estou traduzindo esse livro, né? Mas o Senhor sabia que os homens não estavam prontos para aquele momento. Satanás ia tirar vantagem dessa, né? De Joseph querer mostrar e ia perder os registros, né? Eu acho interessante até pegar um pouco do 7:8, que ele fala, pois eis que não devias ter temido mais aos homens do que a Deus, embora os homens ignorem os conselhos de Deus e desprezem suas palavras. Ainda assim, tu deverias ter sido fiel, e ele teria estendido o braço, amparando-te contra todos os dardos flamejantes do adversário, e teria permanecido contigo em todos os momentos de angústia. Então essa é a promessa que ele dá pra gente, que ele vai ainda assim nos dar um travesseiro para dormir, ele ainda assim vai nos ajudar a estarmos seguros. Mas a gente tem que ser forte contra os dardos do inimigo. Exatamente. Confiar que ele vai estar do nosso lado, como você disse, né? Mas enfim, então Joseph perdeu esse privilégio, né? E aí ele explica no 14, né? Essa razão pela qual perdeste o privilégio por certo tempo, porque permitiste que o conselho de teu orientador fosse pisado desde o princípio, né? Então, assim, fiquei imaginando a nossa vida, como a gente realmente tem que ouvir o que o Senhor está falando e aplicar, não ter medo e confiar. Porque se a gente vai pelo mundo, a gente vai se dar mal, né? E o Senhor, ele vai, como ele disse aqui, ele vai estar em todos os momentos de angústia, né? Então, vamos continuar
Porque assim, aí ele explica que esse testemunho chegará ao conhecimento dos lamanitas, dos lamuelitas, dos ismaelitas que degenerarão. Enfim, essa obra era muito importante, mas essa lição também era importante, né? E é impressionante que quando a gente está com o Espírito, quando a gente está fazendo as coisas do Senhor, a gente tem mais ideias, assim, a gente está com o coração mais aberto, né? E às vezes a gente sente que se a gente está, talvez não leu aquele dia, não sei se vocês já sentiram isso, mas parece que assim, você perdeu aquele dom. A coisa não tá do mesmo jeito. Parece que a janela do céu dá uma fechadinha, assim. Mas às vezes a janela do céu é fechada por nossa desobediência. Às vezes a janela do céu é fechada porque o Senhor quer provar que a gente entendeu o que foi explicado até agora, né? Porque o Espírito não vai ficar com a gente o tempo todo, né? A gente sempre vê isso em questões de treinamento que é dado, aula que é dada, discurso que é dado, de que a hora de fazer perguntas na sala de aula é quando o professor está explicando a matéria. Quando a prova é aplicada, ele não fala, mas ele ainda está dentro da sala. Mas como assim o Espírito não vai estar com a gente? Não vai o tempo todo. A gente não sente o Espírito 100% do tempo. Ah, tá, sentir. Não, né? Não vai sentir. A gente tem acesso a ele. A gente tem acesso a ele, mas quantas vezes, e existem situações de escritura sobre isso, eu mesma já passei isso pela minha vida, de que quando eu estava passando por um teste, gente, Jesus Cristo, Filho de Deus, se sentiu sozinho naquele momento. É verdade. Porque ele precisava sentir como a gente se sente quando a gente não só está passando por pecado, mas quando a gente está passando por lições, desapontamentos, quando a gente está passando por momentos onde o Senhor está querendo ver se a gente entendeu o que foi ensinado até aquele momento. E algumas pessoas confundem isso como eu estou sendo penalizada pelo Senhor. Você não está sendo penalizada. Eu tenho uma amiga minha que não é membro da igreja e que lê muito as escrituras e ela fala assim para mim, quando eu passo por esses momentos, ela fala assim, Ri, por favor, você sabe que é um teste, né? E você já sabe a resposta. Ele está na sala de aula, agora só dá as respostas e sai para o recreio. Ela fala isso muito comigo. Porque assim, se o Senhor ensinou e a gente está passando por provações, o propósito da aprovação é que a gente se torna, né? Então, sim, em alguns momentos a gente não está com a companhia do Espírito por transgressão, outras vezes a gente não está com a companhia do Espírito, porque a gente tem que provar que aprendeu a lição. Perfeito. E aí ele fala, apesar disso, minha obra avançará, que é o tema da semana. Né? Apesar de você não ter me ouvido, apesar de tudo isso ter acontecido, a minha obra vai avançar. E aí nos próximos versículos, até o final da sessão 3, ele vai explicar o porquê. Porque nós precisávamos saber dos nossos antepassados e conhecermos as promessas do Senhor, aqui no 20, e crescêssemos, né, no Evangelho e confiássemos nos méritos de Jesus Cristo e fôssemos glorificados pela fé em seu nome, né, para nosso arrependimento, para que nós fôssemos salvos. Então era muito além de Joseph, e eu acho que ele começou a entender a magnitude dessa obra, né? Era muito além daquela vida que ele estava vivendo, da esposa, da família, de Martin Harris. A obra avançará, né? E a gente vai entender isso no 4. Que obra é essa, né? É interessante que de lá até o 4 é julho de 28 e agora estamos em fevereiro de 29. Então, alguns meses se passaram, né? E eu fico pensando assim, nas escrituras a gente vê Nefe, né, no livro de Mormon, primeiro Nefe, segundo Nefe, é um período de tempo que eles sempre falam, alguns anos se passaram e esse é o resumo. Mas interessante que no Doutrina e Convênios a gente não tem esse resumo sempre, né? Assim, tem aquele resumo no cabeçalho, ali acabou, né? Mas assim, a gente sabe, por questões históricas, por Joseph Smith História, pelo Livro dos Santos, que um monte de coisa aconteceu em tão pouco tempo do início da igreja, né? Então aqui nesse caso da sessão 4, é uma sessão que em si, se a gente passasse uma vida inteira estudando, ainda assim a gente aprenderia muita coisa. É muito pequena, mas ela é tão ampla, elevada e profunda quanto a eternidade. Mas ela tem conselhos e instruções suficientes para toda uma vida de estudo. Né? Então ela é uma revelação dada para Joseph Smith, para o seu pai, Joseph Smith Sr., em Harmony, no estado de Pensilvânia. E aí, eu acho que dá tempo da gente ler tudo, né? Rapidinho. Então, ele começa assim, agora, eis que uma obra maravilhosa está para iniciar-se entre os filhos dos homens. Portanto, ó vós que embarcais no serviço de Deus, vede que o sirvais de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia.
Esse aqui já fala muita coisa, né? Portanto, ó vós, tu, você, que embarcais, ou seja, eu fiquei pensando, né, num barco, você foi por inteiro, você está pronto para seguir viagem. Você deixou, você pegou tua mala, não é aquele negócio de estar no meio, né, no meio do muro para ver se vai ou não vai. Tá, você está pronto para servir a Deus. Veja que o sirvais de todo o coração, poder, mente e força. Ou seja, todo o nosso, tudo, né? Ele falou todas as coisas que temos, poder, mente e força, e coração, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. Então, que poderoso, né? Sim, se a gente se dá por inteiro para Deus, Ele vai aceitar e a gente vai poder estar sem culpa diante dele no último dia. É simples. E é isso que eu vejo muito dos nossos apóstolos. Eles estão servindo com todo o coração, poder, mente e força deles. Tanto que você vê que quando eles começam o serviço, eles estão novos, joviais. E aí, quando o tempo vai passando, você vê essa carga emocional que é esse chamado, essa carga espiritual que é esse chamado. E você vê o quanto deles é requerido pelas suas famílias, que muitas vezes eles queriam, talvez, teve até, não lembro qual apóstolo que falou, mas às vezes eu só queria ser um avô. Só queria ser um avô, poder ficar com os meus netos, mas eles também têm muitas responsabilidades. Então eu vejo muito dos nossos apóstolos nessa escritura. Lê o 3, Laís. Portanto, se tendes desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Então aqui a gente aprende sobre o livre-arbítrio, né? Então se a gente tem o desejo, a gente é chamado. Porque eis que o campo está branco para a ceifa, e eis que aquele que lança a sua foice com vigor faz reserva, de modo que não perece, mas traz salvação à sua alma. Aqui o campo, ele tá branco, ou seja, a gente tem urgência para servir. E desde a época da restauração, o evangelho só é propagado cada vez mais. E hoje, como a gente leu na semana passada, né, as pessoas vão conhecer o nome de Joseph por bem ou por mal. E muito se fala mal e muito se fala bom. Mas quase, assim, é difícil você não Tem uma opinião formada? ter ou algum conhecimento sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Ah, porque tem um Broadway que fizeram do livro de Mormon. Ah, porque tem um livro que falaram sobre a Igreja de Jesus Cristo. Tem uma série. Todo mundo sabe. Tem um alguma filme. Coisa. Hoje alguma sabem mais. coisa. Aqueles americanos que andam na rua de 2 em 2, enfim. Podem ter uma opinião, podem não conhecer a igreja em sua totalidade, o evangelho em sua totalidade, mas conhecem alguma coisa do evangelho, conhecem alguma coisa sobre, começou com uma visão, né? Então, o campo está branco para ceifa, ou seja, estão preparados para começar a entrar no evangelho ou escolher o caminho oposto. E aí o 5 diz, e fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus, qualificam-no para o trabalho. Lembrai-vos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade, da caridade, da humildade e da diligência. Pedi, recebereis, batei, ser-vos aberto. Uma super promessa. É linda essa escritura, né? E cada ponto ali, né? Lembrai-vos da fé, da virtude, conhecimento, temperança, paciência, bondade fraternal, piedade, caridade, humildade, diligência. São 10 coisas. Eu lembro que eu fui num reencontro de missionários da missão do meu marido, e daí todos eles se levantaram e falaram, recitaram Doutrina e Convênios 4. E assim, o poder deles, né, eles tinham acabado, acho que tinham assim, já tinham casado e tal, né, mas assim, o poder que eles veem, você vê a alegria deles falando, né, de lembrando de momentos que eles estavam lá, né, fazendo o trabalho missionário. E que continua, mas que poder que tem, né? Eu encorajo aqui quem está ouvindo, se quiser recitar, falar para todo mundo levantar e falar, né? Essa escritura em voz alta em casa, vai ter, o Espírito do Senhor vai estar lá no teu lar. Se você ler esse capítulo com a tua família em voz alta, você vai se sentir engajado nessa obra que você faz parte, né? Vai te lembrar do sentimento que veio antes dessa vida, que a gente está aqui para realmente pregar a obra do Senhor. Eu acho que nos prepara para qualquer serviço que a gente faz no Evangelho, né? Qualquer chamado, principalmente missão. Mas se você receber um chamado novo, tenta pensar nesse chamado, que a obra está pronta para você servir. Às vezes a gente não trabalha diretamente com o serviço missionário, mas tudo que a gente faz impacta de alguma forma
a vida de alguém que vai impactar o trabalho missionário. Com certeza. Eu, como alguém que serve na primária, estou impactando a vida de crianças que servem, que de certa forma está impactando seus lares. Né? Então, Na minha aula tinha o irmão Hipólito, ele tinha 90 anos, ele era recepcionista. E ele levava aquelas balas de iogurte e enchia os bolsos. Aí a gente que era criança na época, todo mundo queria cumprimentar o irmão Hipólito. Que recepcionista que ele foi, né? Todo mundo ia de encontro com ele, que ele era um senhorzinho, uma graça. E ele ainda, antes de chegar, ele colocava giz e apagador em todas as salinhas para os professores terem. Então, assim, um chamado de um recepcionista, mas que ele fez brilhantemente. E hoje eu converso com os adultos que a gente era criança junto, né? Todo mundo lembra do irmão Hipólito. Então, assim, qualquer chamado, né? É exatamente isso que a Lelê falou. Na verdade, pode ser aplicado a quem tem desejo de servir. Seja onde for. A gente fala muito, é o que a Carol falou, dos missionários de tempo integral, mas todos nós podemos usar e aplicar na nossa vida, né? Porque a gente tem o desejo de servir e é servindo que a gente vai chegar mais próximo do Senhor, né? Que a gente vai ver as nossas fraquezas, que a gente vai ver as coisas nas quais a gente precisa melhorar. É esse convívio com os santos que nos ajuda, né? A gente fala muito de que o nome de Joseph seria conhecido, o Doutrina e Convênio 122 fala sobre isso, por bem ou por mal, e todas essas coisas, mas o que poucas pessoas buscam entender é a correlação entre todos os avanços tecnológicos e sociais que a gente tem vivido desde a época que o Evangelho foi restaurado. A terra foi restaurada. O intelectual das pessoas foi 6.000 anos de história que a gente tem desse planeta. O maior avanço aconteceu nos últimos 200. Não é coincidência. Não. A terra foi restaurada, né? A gente saiu de um período de apostasia, onde a capacidade de pensar e organizar ideias não estava lá. Período de escuridão e trevas não só espiritual, mas emocional e intelectual. E o mundo hoje em dia, sabe, tudo, a gente lê sobre Joseph como se fosse, foi ontem que aconteceu, não são 200 anos, sim, mas em termos de ontem, pessoal que andava a cavalo, quanto tempo já a gente tem carro? Pessoal todas as coisas que a gente tem acesso não é coincidência. E momento, eu realmente acredito que o momento vai vir, onde as pessoas vão começar a colocar as pedras do quebra-cabeça junto, porque eu sou grato por Joseph não só por ter restaurado o Evangelho, mas por ter restaurado o potencial do ser humano, porque isso que a influência de Deus na Terra faz com as pessoas, e isso a gente não teve por muito tempo. É uma bênção, né? Na seção 5, a gente vai ver que é uma revelação dada, todas essas são revelações dadas, né, ao Senhor, através de Joseph, por intermédio, e a pedido de Martin Harris, né? Aqui no Manual do Vem Segue-me, ele explica. Em março de 1829, a esposa de Martin Harris, Lucy, entrou com uma ação judicial alegando que Joseph Smith estava enganando as pessoas, fingindo traduzir placas de ouro. Né? Isso a gente vê referência no livro Santos. Por essa razão, Martin pediu a Joseph mais evidências de que as placas de ouro existiam. Doutrina e Convênio 5 contém uma revelação em resposta ao pedido de Martin. Então, a seção 5, ela, na verdade, ela está ligada um pouquinho com a seção 3 e também com a seção 10, que a gente vai ver em outra semana. Mas é interessante que é o primeiro encontro que Joseph tem com Martin Harris depois da perda do manuscrito. Então, o irmão Griffiths, no livro dele, que eu vou compartilhar com vocês na legenda aqui, ele fala o seguinte, que Joseph Smith ele recebeu o Doutrina e Convênio 5 em março de 1829, quando Martin Harris, buscando ajuda e orientação, viajou para Palmyra, até a casa de Joseph e Emma. Joseph e Martin não se viam desde o verão anterior, quando Joseph viajou para Palmyra apenas para descobrir que o manuscrito havia sido levado e perdido. Essa revelação serviu para renovar a amizade entre eles e fortalecer a fé de Martin ao trabalho de restauração de Joseph. Interessante, né? Então eles estavam sem se ver por todo esse período, mas essa sessão tem um propósito bem especial, que é de fortalecer a fé dele em relação ao trabalho de tradução. Nesse caso, sendo a tradução do livro de Mormon, né? Que é a escritura que vai nos aproximar, o livro que vai nos aproximar mais de Deus do que qualquer outro livro. Então, a importância disso tudo para todos nós, porque
como já foi falado, como ser falado da questão da esposa de Martin Harris, o que ela fez para poder atrapalhar isso. Tudo que eu penso, quando eu penso nas escrituras, eu penso sempre no que Neff falava, né? Que como que a gente pode aplicar as escrituras à nossa vida, né? Como que essas situações podem preparar a gente, eu, vocês, quem está ouvindo a gente, para o dia a dia, das coisas que a gente não entende, né? Quantas vezes, de repente, numa aula nossa, uma pessoa está sendo chamada para ser líder e a gente não entende isso, a gente está perseguindo a pessoa de certa forma, com conversas alheias, dizendo assim, mas fulano de tal que é o bispo, ou fulano de tal que foi chamado para essa presidência. Quantos de nós podem estar interrompendo o trabalho? E eu acho que quando a gente obtém o testemunho de que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, se torna mais fácil usar o livro de Mórmon como receita para a nossa vida, de quem a gente tem que se tornar. Porque os princípios do livro de Mórmon, eu fico pensando, enquanto a gente estava falando antes de Joseph ter que perguntar a mesma coisa várias vezes, eu estava pensando em 1 Nefe 3:7. Para Nefe era muito simples. Eu irei, eu cumprirei, vai dar certo, já confio. Ele não sabia, ele foi sem saber o que ia acontecer. Mas ele foi e ele fez. Então nós temos momentos da nossa vida onde a gente é Nefe, a gente tem momentos da nossa vida onde a gente é de Joseph Smith, que a gente está querendo agradar os outros, agradar os amigos, e pela falta de entendimento, a gente pode estar racionalizando do porquê da gente estar perguntando determinadas coisas. Mas uma vez que a gente obtém, através do Espírito, o testemunho de que o livro de Mórmon é verdadeiro, a gente sempre pode voltar para os ensinamentos do livro de Mórmon para poder conduzir nossa vida. Perfeito. E no 23 e no 24, ele vai explicar esse processo, né? Que ele precisa dessa fé, ele precisa desse entendimento. E agora também te falo, meu servo Joseph, com respeito ao homem que deseja o testemunho, que a gente está falando de Martin Harris, né? Eis que lhe digo que ele se exalta a si mesmo e não se humilha suficientemente perante mim. Mas se prostrar-se perante mim e humilhar-se em fervorosa oração e fé, com um coração sincero, então permitirei que veja as coisas que deseja ver. Então o Senhor permitiu que Martin Harris pudesse ver as placas. Se ele procurasse o Senhor, se ele se humilhasse em fervorosa oração e fé, né? E então ele dirá ao povo dessa geração: eis que vi as coisas que o Senhor mostrou a Joseph Smith Jr. e sei, sem dúvida, que são verdadeiras, porque as vi, pois foram-me mostradas pelo poder de Deus e não dos homens. E eu, Senhor, ordeno ao meu servo Martin Harris que não lhe diga nada mais a respeito dessas coisas, exceto vi-as e foram-me mostradas pelo poder de Deus. E essas são as palavras que deverá dizer. Foi escolhido para ser uma testemunha, né? Assim, apesar dele ter sido Exato. a pessoa que causou a perda das páginas, ele foi escolhido para ser uma testemunha. O Senhor ainda nos ama com todos os nossos pecados. Na seção 3, ele fala que entregaste o que era sagrado nas mãos de um homem iníquo. Então ele fala que Martin era um homem iníquo, mas ainda assim Deus promete. Ele dá um presente, um baita presente, para quem talvez não merecia. Mas o Senhor ama. E ele percebe que ele pode se arrepender. E ele se arrependeu. E mesmo com a esposa dele não arrependendo junto com ele, Ele o foi Senhor abençoado. o abençoou. Como o Senhor nos ama, né? Eu tô aqui pensando nas coisas que já aconteceram na minha vida e as oportunidades que o Senhor me deu. De viver experiências e ver a mão do Senhor, né? Realmente. Tá aqui no podcast, né? Assim, a gente tá aqui aprendendo juntas. Para mim é um privilégio. E como o Senhor tem sido misericordioso comigo, de poder ver essas coisas. Então, como o Senhor sempre vai atender as orações e vai perdoar-nos quando a gente buscar Ele, quando a gente se humilhar. E que a gente está só algumas páginas do nosso próprio livro da solução, né? Se a gente pensar bem, como a Lili falou, aí algumas páginas depois a gente vê o que o Senhor fez de promessa. Sabendo que a gente tem o poder de escolha, né? A gente tem o livre-arbítrio, que é um presente que é tão importante para o Senhor, que mesmo com todo o amor que Ele tem pelos seus filhos, Ele não tira da gente a oportunidade de fazer escolha. Mas o Senhor, Ele consegue nos socorrer nas nossas enfermidades e consegue nos socorrer nos nossos desafios. O Senhor não vai nos socorrer nas nossas iniquidades. Então, nas dificuldades, o Senhor nos socorre. Na rebelião, Ele não socorre. Então, depois que a mensagem foi processada, depois que Joseph entendeu a lição, o Senhor falou:
saiba que eu sou misericordioso. Porque o Senhor, Ele quer que a gente se humilhe, né? Ele precisa de pessoas humildes perto dele. Se a gente não se humilhar, né, a gente reconhecer, não tem como a gente ficar perto dele. Não tem como a gente aprender, porque se a gente não está disposto a aprender, se a gente não está disposto a passar pelo processo de refinamento, ou como você estava falando, de afiar a ferramenta, se a gente vai ser ferramentas na mão do Senhor, ele não vai poder usar a gente para a obra. Ele não vai poder usar a gente para poder fazer as coisas que precisam ser feitas. E ele mostrou isso para Joseph também. De novo, o que eu gosto é o fato de que o Senhor já tinha um plano. Por isso que Nefe tinha escrito tudo aquilo de novo em outra parte do livro. O plano já estava lá, mas o Senhor precisava que Joseph entendesse qual era a lição. Depois que ele sentiu pesar pelo que ele passou, o Senhor pôde corrigir Joseph, que estava disposto a ser corrigido, para estar disposto ao ensinamento que o pai ia ter. E a escritura, uma das escrituras que meu marido sempre fala lá em casa, é que o Senhor corrige quem ele ama. E muitas das vezes, na sociedade que a gente está agora, a gente acha que o corrigir é mostrar que não ama. A gente acha que não, mas eu tenho que aceitar, eu tenho que falar que está tudo bem. Isso não é amor. Porque a gente só melhora, a correção só tem um impacto depois que a gente sente as consequências naturais das nossas escolhas. E aí sim estamos dispostos a ser corrigidos. E o Senhor confiou em Joseph esse chamado de profeta, né? Ele que teria que fazer essa obra. Só em 2 Nefe 2, capítulo 3, versículo 6, fala: porque José verdadeiramente testificou dizendo: o Senhor meu Deus se levantará um vidente, que será um vidente escolhido para o fruto de meus lombos. E aí no 5,14 ele fala: e a ninguém mais desta geração concederei este poder para receber esse mesmo testemunho nesta igreja, em que minha igreja começar a surgir e a sair do deserto, brilhante como a luz formosa, como o sol, e terrível como o exército com o estandarte. E aí eu fiquei pensando, né, a gente às vezes ouve muito assim que no ambiente de trabalho que todo mundo é substituível. A gente ouve muito, você vai, né? E a gente mesmo aqui falou, o Senhor não vai frustrar a obra dele, ele vai chamar outro. Mas e o privilégio que eu perdi de servir, né? E eu acho que, e até em ambiente de trabalho, eu já trabalhei com pessoas maravilhosas, que eu queria trabalhar de novo, sabe assim? E que vem outra pessoa que é legal também, mas talvez não é aquela pessoa. E eu acho que é isso também com as coisas do Senhor, né? Às vezes eu acho que o Senhor, ele precisa, a gente não é substituível para o Senhor. Ele ama cada um de nós, né? Ele quer que a gente se torne a nossa melhor forma, né? A nossa melhor faquinha, mais afiada. E a gente quer isso pra gente. Só que às vezes é difícil pagar um preço para chegar nisso, né? Às vezes o Senhor vai exigir muito sofrimento, né? Vai ter muita dor. E com Joseph não foi nada fácil, né? Ele podia ter abandonado muitas vezes esse barco, não, mas ele embarcou. E ele foi até o final, porque ele mesmo fala, a gente vai ler mais pra frente, né? Que ele não pode negar o que ele viu. E às vezes a gente precisa desse lembrete nas nossas vidas, que a gente não é substituível para o Senhor. O Senhor nos ama, né? E a gente precisa desse lembrete de que estamos aqui no trabalho, né? Estamos engajados na obra e que a gente também não vai se frustrar. A gente vai tentar o nosso melhor, mesmo com os nossos erros, a gente vai se perdoar e sentir a expiação de Cristo, né? Porque por tudo isso que Joseph fez foi por causa de Cristo, para que ele trouxesse a mensagem de Cristo para o mundo. Ele tinha fé nele, né? E aí é interessante que essa sessão foi o que fez Joseph superar aquela crise que ele estava tendo de não confiar mais em si para poder traduzir, né? Ele enfrentou, assim, depois de tanto tempo, ele voltou a traduzir com o Oliver Cowdery, que apareceu logo depois dessa sessão ser dada para ele. Oliver Cowdery apareceu. E também restaurou, fortaleceu o testemunho de Martin Harris. E um detalhe interessante de Martin é que ele foi uma testemunha também no julgamento que a esposa fez contra Joseph. Ele foi lá na frente, com ousadia ele testificou, com ousadia e energia ele testificou. Aí a mãe de Joseph, né, ela escreveu o seguinte, que quando ele se levantou, ergueu as mãos aos céus e disse: posso jurar que Joseph Smith nunca pegou $1 de mim desde que Deus me criou. Martin também disse aos acusadores que, se continuassem a resistir à verdade, isso um dia seria um meio de condenar suas almas, trazendo um fim rápido ao julgamento. Uau. E aí então Joseph acabou o julgamento contra Joseph. Então, isso são poderosíssimos, né? Que nos dá tantos ensinamentos, que Deus nos ama,
que nós podemos, através dele, voltarmos a ele. Podemos, ainda assim, sermos abençoados. Legal como a gente aprende com histórias, né? A gente aprende as histórias da Bíblia, nos ensinam. E as histórias do Novo Testamento, do Velho Testamento, do livro de Mormon e Doutrina e Convênios. Uma história que nem é tão longe assim, né? E tem os mesmos... Tudo a gente pode tirar uma lição e um proveito, né? Pode se assemelhar a alguma coisa da nossa vida. Que nós confiemos no Senhor, porque os caminhos deles, o caminho do Senhor é apertado e estreito, mas é o que vai nos levar à salvação e exaltação e a voltarmos a viver com Ele, né? Que nós não tenhamos medo mesmo e que Ele está convidando para fazer parte da sua obra, como a Carol falou. Se a gente não tiver lá, quem vai perder somos nós, né? O privilégio. Mas Ele chama todos que querem servir, Ele chama, né? Que eu gostei muito do versículo 24 e do 16 também, só para complementar e terminar, como a gente pode receber a nossa confirmação e o testemunho de que essas escrituras são verdadeiras, de que tudo que a gente está lendo aqui, essas histórias, né, elas realmente aconteceram de fato e que realmente Cristo vive, essa é sua obra, né? Ele fala aqui no 16, e eis que visitarei com manifestação de meu espírito aqueles que crerem em minhas palavras, né? Peguei só um pedacinho. Então o Senhor vai confirmar no nosso coração a veracidade do livro de Mormon, né? Tudo isso aqui, Doutrina e Convênios está explicando para a gente nessas sessões os trâmites, tudo que aconteceu para a tradução do livro de Mormon, né? E por isso que é tão importante a gente saber que ele realmente é verdadeiro, porque olha o trabalho que foi feito maravilhoso, né? A minha mãe falava muitas coisas assim em relação, para ensinar a gente no Evangelho, né, e muitos testemunhos. E uma das coisas que ela sempre falava, que ela fala, vale a pena todo e qualquer sacrifício pelo reino do Senhor. Vale a pena viver o Evangelho de Jesus Cristo. Então ela sempre falava que vale a pena. E eu acho que Joseph tinha isso no coração dele, né, que vale a pena viver, né, por mais que o mundo a gente vai sofrer as perseguições, vai ter as dificuldades, mas vale a pena a gente continuar no barco, a gente continuar firme até o final. Obrigada. Então, com esse sentimento tão gostoso, né? E unas de coração, a Lelê falou isso na oração dela, antes da gente começar, não sei se foi esse foi outro episódio, que estejamos unos, né? De coração, porque a obra do Senhor, ela vai avançar. Quer nós estejamos ou não, que estejamos nesse barco, que estejamos ao lado do nosso Salvador, que defendamos o seu nome, defendamos a sua igreja. E essa obra que foi feita, que somos tão gratos por esses homens, que foram homens imperfeitos, mas que foram ferramentas na mão de Deus para trazer essas bênçãos na nossa vida hoje. E muito obrigada pela sua presença, pelos seus insights, seu testemunho. Obrigada, meninas. Que vocês tenham uma boa semana e que esses sejam os sentimentos que vocês tenham, de seguir em frente com fé, fazendo a sua parte. E tchau, tchau, até semana que vem. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.